Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. E hoje, né, a gente vai falar um pouquinho de lugar, bem pouquinho, vamos falar muito mais de espaço geográfico, tá? Que é, de verdade, né, nosso grande objeto de estudo. A geografia, como qualquer outra ciência, ela vai buscar um objeto como sendo o centro de estudo dela para desenvolver, né, tudo que ela precisa, para desenvolver todas as ideias, para desenvolver todas as teorias, todas as práticas, tá? E o espaço geográfico é esse espaço, é esse objeto que a gente pega para o estudo, tá bom? Então, o que a gente vai falar, né, sobre o espaço geográfico, galera? O que vai ser, na verdade, esse espaço geográfico? Ele vai ser o espaço de interação entre sociedade e natureza. Ou seja, é o espaço que tem o trabalho do ser humano e que vai ser transformado, que vai ser alterado. Então, praticamente tudo hoje, a gente está falando de 2021, praticamente tudo hoje tem, de alguma maneira, alguma alteração feita, né, pelo ser humano. Como a gente viu em paisagem, pode ser uma alteração muito brusca, como pode ser uma alteração um pouco mais simples, um pouco menos rebuscada, mas ela já foi de algum modo modificada pelo ser humano e a gente vai chamar isso de espaço geográfico, beleza? E é legal, galera, a gente colocar, né, que as práticas são inúmeras e são muito diferentes e elas vão transformando os lugares a partir das suas realidades, tá? A gente vai ter uma perspectiva econômica, a gente vai ter uma perspectiva social, a gente vai ter uma perspectiva lá no cantinho, lá, cultural, tá? E a vida cotidiana como um todo, ela vai alterando esses espaços e aí a gente vai tendo isso, ó. O espaço geográfico sendo formado, a relação sociedade e natureza. Elementos que são naturais, elementos que são humanizados, né, ou culturais, e aqueles elementos que são invisíveis, né? Por exemplo, a gente pode falar dos sons que a cidade vai produzir, que os espaços vão produzir. A gente pode falar da poluição, né? Muitas vezes do ar, que também não está visível para a gente, mas ela está acontecendo. A gente pode falar dos fluxos que os lugares vão ter, fluxos de internet, de comunicação, fluxos de modo geral que estão passando ali, né, por esse espaço geográfico, beleza? Então é legal da gente entender isso, que essa relação humana, essa relação com a natureza, ela é determinante para a criação do objeto de estudo da geografia, tá bom? E aí, galera, a gente tem isso aqui, ó, a transformação dos elementos naturais pela prática antrópica. Lembra que sempre que a gente falar sobre práticas antrópicas, ação antrópica, a gente vai falar sobre a ação do ser humano, tá, em relação ao espaço. O ser humano atuando e modificando esse espaço, óbvio que através do trabalho. E através desse trabalho, ao longo do tempo, tá, ele vai deixando o quê? Marcas históricas. A gente vai tendo sempre reflexos do passado aparecendo no nosso cotidiano. É um prédio mais antigo que está dentro de um contexto mais moderno, tá? É uma praça que tem uma característica mais antiquada comparada à época que a gente vive agora. Então as marcas do passado, as estruturas do passado, da mesma maneira, né, que a gente viu lá em paisagem, elas vão estar presentes no nosso cotidiano, elas vão estar presentes nos espaços geográficos nos quais a gente vive, a gente está, né, no nosso dia a dia, que a gente transita no nosso dia a dia, beleza? Então tenta dar uma observada nisso, quando você sair de casa, vier para a escola, quando você sair de casa para fazer alguma coisa, obviamente é essencial, né, a gente está em pandemia, quando você sair, observa, olha para os lugares, olha para as coisas, vê o que parece mais antigo dentro daquele conceito ali que você está enxergando, o que apresenta, né, uma modernidade maior, e aí você consegue ir identificando essas características, você consegue percebendo cada vez mais essa relação de construção ao longo do tempo, de algo do passado e de algo que é mais presente, beleza? Essa cadeia aí produtiva que é provocada por quem? Pelo ser humano, pela ação antrópica, tá bom? E aí, galera, uma coisa muito legal e importante pra gente, né, entender, é que o espaço geográfico, embora a gente tenha o mundo inteiro, né, basicamente como um espaço geográfico, ele vai ser um espaço que é formado de modos desiguais,
tá? Alguns lugares eles vão ter mais tempo de formação, eles vão ter mais dinheiro introduzido. Outros lugares têm um tempo menor de formação, têm menos dinheiro introduzido. E tudo isso vai gerar uma particularidade desses espaços. A gente vai ter uma desigualdade desses espaços, beleza? E essa desigualdade, ela é essencial, né, dentro dessa análise que a gente faz. A gente consegue, né, ler o espaço e ler as desigualdades a partir dessas características que não são igualitárias, tá bom? Olha só então. Como é que a gente faz, né, uma leitura, como é que a gente interpreta esse espaço geográfico, tá? A gente vai considerar desde essas áreas, que são as áreas que a gente está começando a atuar, que está começando a apresentar, né, de uma maneira específica para a gente, principalmente para pegar recursos naturais. A gente observa esse espaço, a gente analisa esse espaço e a gente vê a maneira que podemos transformá-lo, a maneira que podemos utilizá-lo para a sociedade. Quais são os elementos que ali estão presentes que nós podemos utilizar, que nós podemos transformar de modo que seja satisfatório à nossa sociedade. E é óbvio que essas transformações que vão acontecendo aqui, elas geram estruturas que marcam o espaço de modo cultural. Por exemplo, aqui a gente está vendo um templo budista. Tá? Esse templo ele está lá na Ásia, mas ele tem uma representação, ele tem toda uma característica, como vocês estão vendo ali, olha só, que é de uma espacialidade específica. Não é um prédio comum. Ele vai ter marcas que são realizadas através da cultura. Então, é um espaço geográfico que a gente consegue ler de uma forma diferenciada, tá? Não é só a questão da ação antrópica, não é só a questão do trabalho, mas também uma cultura modelando esse espaço. Por exemplo, quando a gente olha para os centros empresariais, eles parecem com isso? Não. Quando a gente olha para o estádio de futebol, ele parece com isso? Não. Mas eles também são marcas dentro desse espaço geográfico. Eles também são ações produzidas pelos seres humanos dentro dessas áreas, beleza? Então, a leitura desse espaço era importante para a gente, para ver as potencialidades e ver as transformações nas quais a gente vai viver e que vão acontecer, tá bom? E para a gente finalizar, galera, temos algo que é importantíssimo. Que é o quê? Eu acabei de falar para vocês que os espaços, eles não são o quê? De formação igualitária. E essa formação que não é igualitária, ela acaba gerando para a gente algumas características que são baseadas nessa desigualdade social. Tá? O que é desigualdade social? São pessoas, obviamente, que vivem em lugares iguais, lugares próximos, mas que não vão ter a mesma chance, que não vão ter as suas potencialidades trabalhadas de modo igual, beleza? A gente não tem igualdade nesse processo, tá? Então, para formar esses espaços, olha só, é óbvio que a gente vai formar espaços com características diferentes. Quando a gente olha para essa charge, a gente vê o quê? Um lado, que é um lado rico. Um lado do espaço geográfico que tem dinheiro para produzir belas casas, com infraestrutura, com boas condições de vida, com uma piscininha aí essencial para a vida, né, na pandemia, que a gente não tem. E do outro lado, nós temos o quê? Uma sociedade sendo moldada e formada por pessoas que não vão ter a mesma oportunidade de acesso a essa infraestrutura. Pessoas que ganham menos, pessoas que não têm acesso ao estudo durante mais tempo, pessoas que não vão se qualificar para ganhar salários melhores e que vão produzir nesse espaço características de muita desigualdade. Por quê? Um lado rico e um lado pobre. Um lado de acumulação de dinheiro, um lado de acumulação de oportunidades e um lado sem essa acumulação de dinheiro, sem essa acumulação de oportunidades, um lado muito mais problemático. E é interessante a gente ver que o lado de oportunidades é um lado muito menor. São muito menos pessoas que têm a condição, beleza? Que vão ter essas oportunidades. Do outro lado, a gente tem uma quantidade muito maior de pessoas que não vão ter acesso a essas ferramentas para que construam espaços melhores e espaços mais bem estruturados, tá bom? É o que a gente vê aqui. Olha só, essa aqui é uma foto lá de São Paulo, Rio de Janeiro também serve como exemplo, tá?
Mas essa aqui é uma foto de Paraisópolis, lá em São Paulo. E a gente vê exatamente aquela imagem ali, a lacuna, né? O muro separando o quê? O lado rico, aqui ó, tem quadra de tênis, tem piscininha, ó, que maravilha. Do outro lado você tem um espaço extremamente favelizado, tá bom? Então a gente tem essa desigualdade social sendo reproduzida também no espaço o tempo todo. Show de bola, galera? Então, por hoje a gente termina aqui, tá? Vejo vocês na próxima aula, no próximo encontro. Qualquer problema, fala comigo, tá? Pelo Teams ou presencialmente. Beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima.